Olá, que delícia! Que bom vê-los novamente aqui nessa live, né, de quarta-feira e trazendo novamente temas bastante pertinentes à vida a dois, ao relacionamento de casal, ao ser feliz enquanto mulher, ter aquela energia gostosa, ser desejada, ser sentida, viver feliz, não é? E o tema de hoje é bastante intrigante também, porque ele fala como parar de sofrer. Eu acho que é a fórmula que todas nós mulheres desejamos, não é? Então, fica aqui comigo, que você vai descobrir essa forma de parar de sofrer. Logicamente, a gente sempre tem uma jornada pela frente, né? Mas o bom é a gente entender para onde a gente está partindo, para onde a gente vai. Bem, meu nome é Sil Moraes, sou consteladora familiar e criadora do Método Essence. Eu falo para vocês, mulheres que desejam ter um relacionamento saudável, apaixonante e feliz, né? Porque é assim que a gente tem que se relacionar, de forma apaixonante. E aí, boa noite, Mari. Seja bem-vinda, pessoal também do Facebook, tá? Está sendo transmitido de forma simultânea. Facebook e Instagram. E se você ainda não curtiu a página, curta e compartilhe. Vai lá, chama alguém, né, para vir ouvir sobre isso, como ser feliz, como parar de sofrer. Você deve ter alguma amiga aí que também está sofrendo por amor, que está sofrendo no relacionamento. Então, bora lá, chama, vai rapidinho aí, coloque o nome dela e chama para essa live. Convida a pensar um pouquinho na vida, no que a gente faz, como a gente faz e para onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar. Né? E pensando nesse tema, né, como parar de sofrer no casamento e ser feliz, existem vários passos, vários processos. Mas eu separei aqui 3 muito importantes que realmente é o que faz a gente sofrer muito no casamento. Uma das primeiras situações é quando a gente está fora do nosso lugar. Eu venho falando bastante isso com vocês e na mentoria até a gente estava fazendo um estudo de caso de uma das mentorandas, ela estava expondo os pontos importantes dela, no relacionamento dela, e ficou bem claro isso, né? Como a gente acaba assumindo um papel na relação e ferrando a relação, porque não dá para você ser feliz, né, no papel de mãe, de filha, de criança sofrida, de mimada, de birrenta, né, querendo ser desejada, amada, querendo que seu marido tenha mesmo aquele, sabe, aquele tesão, aquela coisa gostosa, que ele olha, que ele te deseja, que ele tenha prazer de estar com você e que ele não te troque por nada, né? Nem por amigos, nem por bar, nem por outras situações, até mesmo pela própria família dele, entendendo que agora ele tem uma família criada, uma família que ele constituiu e que tem que dar atenção, né? Muitos homens ficam lá na família de origem e não conseguem viver a família atual, não é mesmo? E nós também, mulheres, né? Então, isso é um ponto importante. Qual é o lugar que eu estou? Porque se eu também não consigo viver no meu papel de mulher, né, de esposa, eu estou em que papel? Né? Qual é a minha jogada? Em que lugar que eu estou? Eu me relaciono com ele no papel de filha? Qual é esse papel? Tá? Mas o ponto mais importante que eu quero falar para vocês, segurem aí, fica aí, que é o terceiro ponto, tá? Esses 2 primeiros até eu tenho falado bastante, mas o terceiro, ele é de total importância para que você possa ser feliz, tá? Porque vai além de uma diquinha, vai a uma reflexão muito séria que a gente tem que fazer sobre a vida. Então, segura aí que eu vou falar das 2 primeiras, que a gente está sempre aqui falando, conversando, mas para você que chegou agora, pode ser que seja uma coisa bastante nova e diferente o que eu vou pontuar aqui, tá? Que é essa questão de qual é o papel que a gente desempenha. Às vezes a gente fica aí nesse papel de cuidadora, né, de professora, né, de psicóloga. Puxa, ele é tão traumatizado, ele teve tanto sofrimento na vida dele,
eu tenho que ser tão compreensiva, né? Então, eu fico lá, de psicóloga do parceiro, tentando compreender todas as coisas que ele sente e abrindo mão e não compreendendo o que eu estou sentindo. O quanto eu me sinto abandonada, o quanto eu me sinto rejeitada, o quanto eu me sinto sofrida por estar numa situação ali que parece que no ata, no desata, né, a coisa fica pesada, o quanto eu me sinto usada quando eu trabalho, eu tenho que pôr todo o dinheiro em casa e ele nada, não está nem preocupado com isso, e nem me pergunta se eu estou bem, se eu estou cansada, se eu quero ajuda, né? Muitos homens têm isso, pode ser que você tenha mais felicidade nesse aspecto, mas quantas mulheres estão aí, né, sendo, na verdade, pais também do seu marido, na medida que ela tem que bancar tudo, ela que tem que pôr toda a comida, cuidar do filho, né, nutrir a família financeiramente. E muitas mulheres até sofrem no período de gestação, no período que tem ali o filho, que era um momento em que o marido tinha que proteger essa relação com toda a sua força, indo trabalhar, trazendo sustento, ajudando em casa, para que essa mãe esteja aberta para esse filho, né? E aí ela aberta no cuidado com esse filho, ela nutre esse filho vai se fortalecendo e ela logo volta para o papel de mulher dela, porque é assim que teria que ser, né? Mas nem sempre é assim. Essa mulher está lá cuidando do filho, mas preocupada porque tem que voltar a trabalhar, porque não pode perder o emprego, porque está muito difícil as coisas, a produtividade, que ela largou coisas no trabalho dela, então ela fica dividida. E essa criança sofre no desenvolvimento dela. Talvez até seja isso que tenha ocasionado para você na sua vida enquanto criança lá atrás. Talvez tenha acontecido com você todas essas questões. Sua mãe não conseguindo estar no papel de mãe, né? Estando mais no papel de filha e se tornando sua irmã. E você lá na necessidade de um apoio, de um posicionamento de mãe muito maior, né? Então, veja como são as tramas que a vida nos impõe, como são as tramas que a vida nos coloca. E o pensamento sistêmico, ele ajuda a gente a entender a ordem disso tudo, né? Então, quando eu tenho essa troca de papéis, eu inverto ordens, eu inverto todo o meu sistema e faço a bagunça. Ninguém está mais no próprio lugar. Então, aí, como que eu vou cobrar do meu parceiro uma responsabilidade, um posicionamento, se ele não está no lugar dele? Se ele está no lugar de um filho, de uma criança, de um adolescente que só quer sair, jogar videogame, ver os amigos, brincar de um monte de coisas e não quer se comprometer na relação, né? Só quer ter o prazer. Então, olha lá, o primeiro ponto é isso, qual é o papel que você desempenha na relação e qual é o papel que ele está desempenhando. Isso realmente vai te ajudar a parar de sofrer em muitos pontos da sua vida, quando você entender qual é o seu papel nessa relação, porque aí você vai ter que fazer um passo e fazer um movimento para mudar essa realidade e ir adiante, né? Porque não é só isso. Agora que eu sei onde eu estou e qual o meu papel, e eu vou resolver isso. E quando eu já estou no meu papel, né? Eu já sei que eu sou esposa, eu já sei que eu fazia o papel ali e que não estava legal, eu voltei. Qual é o outro ponto? O outro ponto é o que a gente sempre fala do equilíbrio de troca, é o dar e receber. Eu não posso dar muito para ele, eu não posso doar todas as coisas, porque senão fica em desequilíbrio. Então eu tenho que aprender a relação ali, né, entre os dois. Cada um vem com um pouquinho para fazer o pocão, né? Cada um vem um pouquinho para a gente fazer algo mais, algo maior. Só que antes disso, a gente tem que ter uma reflexão que é o ponto principal hoje da nossa live.
tá? Então, eu quero que vocês participem, coloquem aí perguntas também. Me deem um boa noite, que é muito gostoso. Oi, Pati. A Marlene está aí hoje também, né? A Sanji está aí, a Mary, Marina, que gostoso vê-las aqui ouvindo. Então, olha lá. O outro ponto que eu quero trazer, e um ponto assim que é muito importante, que às vezes a gente não para entender com essa total clareza. Beth fala muito, o caminho da felicidade é solitário. Então, quando a gente entra no relacionamento, às vezes a gente entra buscando a felicidade, né? Num processo onde a gente tenta entender como eu posso ser feliz ao lado de alguém, né? E a gente fica buscando, quero tanto alguém para ter do meu lado. Então a gente se impõe uma situação de que, tendo alguém do meu lado, puxa, eu vou estar mais completa, puxa, eu vou estar... vai dar um outro brilho na minha vida, né? E a gente cai na trama da falsa felicidade. Sim, da falsa felicidade. Porque é quando a gente desprende tanta energia para algo externo e que não vai ter como, né? Não vai ter como a gente olhar. Então, olha, tem uma frase, né? Até o Will Smith, eu gosto muito desse ator, ele que traz isso e traz essa reflexão também. E ele fala da seguinte coisa, quando ele estava conversando com a esposa dele, né? E ele fala assim, você não pode fazer uma pessoa feliz, mas fazê-la se sentir bem. E por que a gente não pode fazer o outro feliz? Mas se eu sempre ouvi dizer que a gente, no casamento, tem que fazer o outro feliz, né? Que a gente tem que fazer o outro sorrir, estar bem. E eu gostaria que ele me fizesse feliz. Eu gostaria que ele estivesse mais presente em casa. Porque se ele estivesse mais presente, com certeza eu estaria mais feliz. Se ele estivesse compartilhando, né, os meus sonhos, os meus desejos, com certeza eu estaria feliz, né? Só que tem uma coisa que é muito interessante nesse processo, que é quando a gente casa, a gente compra uma ideia do casamento, né? Primeiro lá, bonito, vestido de noiva, o padre, a cerimônia, os convidados, né? E desde pequenininha a gente tem essa ilusão dos contos de fadas, da princesa que encontra o príncipe, né? Então a gente tem essa ilusão do príncipe aí vindo bonito para a gente, né? Então, quando a gente traz... Opa, pensei que tinha caído a live. Quando a gente traz essa ideia, a gente vai para uma construção coletiva que nós mulheres entramos muito. A gente vai naquela construção do casamento, do romantismo do casamento, né? Que casamento, ele tem que ser romântico, né? Então, esse é o primeiro tiro no pé, porque o casamento, ele não é romântico, né? O casamento em si é um autoconhecimento, é um desenvolvimento pessoal, mas antes de a gente chegar na relação, no casamento, a gente tem que rever essa ideia romântica que a gente tem dentro da gente e que passa uma crença muito forte que nos fala assim, né? Que sejamos felizes para sempre. Aí a gente comprou a ideia da felicidade. Que eu tenho que ser feliz para sempre. E aí, depois que acaba aquela paixão que me cega, que eu fico apaixonada por algo que é da minha ideia, vem a realidade, vem as sombras de cada um. Então, a gente sai desse romantismo, né? Desse olhar todo romântico aí da história,
do conceito de que casar também é um só, né? Da ideia de que quando a gente casa, a gente tem que ser um só. E aí, outro tiro no pé. Primeiro, o ser feliz para sempre e que a gente casa para ser feliz. E aí a gente vai para o casamento com essa crença. Depois, a gente tem aquela crença que nós vamos ser um só. E aí, a merda tá feita para a gente cair na piscininha de cocô, ó, pum, mergulhar. Talvez essas duas crenças estejam tão fortes dentro de você que é isso que te faz sofrer, que é isso que faz você realmente se limitar na sua relação com seu parceiro. E a Cláudia está falando aqui, ó, felizes para sempre, como se nunca fosse acontecer problemas, o conto de fadas. Realmente, Cláudia, é isso mesmo. Essa ideia, né, de que a gente tem que estar feliz. Mas o M, né, a caca maior, né, não é só ser feliz constantemente, é a onipotência que é nos colocada, a ideia de que a gente tem que fazer a felicidade do parceiro. E aí que mora o perigo. Se a gente tem que fazer a felicidade do parceiro, e eu me esforço em fazer a felicidade do parceiro, o que eu cobro dele? Que ele venha me fazer feliz. Que ele venha olhar, que ele venha me elogiar, que ele venha me fazer sentir mulher, querida, amada e desejada. Não que a gente não tenha essa capacidade, né, de estimular isso no parceiro e realmente viver uma experiência mágica, gostosa, né, até mesmo no gozo, na relação íntima, no dia a dia, tá? Isso a gente vai falar um pouquinho. Mas eu quero que vocês se atentem nessas duas ideias, né, que é incutida a partir do momento em que você coloca uma aliança, né? Você colocou a aliança, foi mágico. Agora eu vou ser feliz para sempre e ele vai me fazer, né, feliz e nós vamos ser um só, porque teve a aliança. Então agora nós somos um só. Nós somos um completa o outro. Essa ideia até, né, da laranja um completar, a maioria já conhece e já sabe que não é bem assim. E este que é o ponto, nós somos indivíduos, nós somos separados, nós temos a nossa identidade. E o caminho da felicidade, bem na verdade, é um encontro que a gente tem na nossa jornada de vida para a gente poder se olhar desde lá quando a gente nasce até quando a gente morre, né? E a Mariluz está falando assim, delegar para o nosso parceiro a responsabilidade de nos sentir felizes, com certeza, né? E por que a gente fica cacatenando com ele quando a gente está triste, né? Por que a gente fica cutucando o marido quando a gente está infeliz? Porque essa crença está cutucando lá dentro de nós. E a gente fala, puxa, eu preciso dele para eu me sentir melhor. Eu preciso dele para ser feliz. Né? Não vou dizer que, logicamente, se o parceiro é amoroso, se o parceiro é afetuoso, se ele é um cara bacana, conversa, respeito, poxa, ele vai fazer os nossos dias felizes. Mas vocês já perceberam que existem muitas mulheres que têm uma vida tranquila, têm um marido bacana, têm uma vida, ele é afetuoso, o sexo é bom, a vida é gostosa, os filhos. Há um vazio ainda que bate dentro do peito, né? E este vazio, a gente vai tentando encontrar onde que está na minha relação. Por que eu estou sentindo este vazio na minha existência? Né? Porque vem exatamente
na necessidade de suprir algo, né? Na necessidade de suprirmos a nossa necessidade. Porque a gente tem um pensamento do amor eterno, que a gente tem que ser eternamente amada, que a gente tem que estar pelos nossos pais eternamente amadas, né? Que os nossos pais têm que cuidar eternamente da gente. E essa ideia de eternidade, onde a gente coloca pai, mãe, marido, filho, é que faz a gente ficar no vazio. Porque essa eternidade faz com que a gente deposite nas relações externas a responsabilidade, como você falou, Lu, Mari, a responsabilidade de preenchimento, né? Então, desde pequenininho, eu vou buscando essa minha vontade de ser preenchida. E eu vou buscando em todo o meu externo, em todas as coisas. Então, eu vou buscando nos amiguinhos, eu vou buscando quando eu sou reconhecida, né? Logicamente, coloco novamente, elogio, puxa, é super gostoso, né? Carinho é super gostoso. Lógico que é. Eu mesmo adoro ser acarinhada, adoro ser beijada, adoro ser elogiada, né? Adoro a participação de vocês também. Então, olha, essa live é muito, muito legal. Então, não esqueça de compartilhar com quem você ama, tá? Porque, de repente, algumas sacadas vão ser tão preciosas que vai dar uma guinada aí no tico e teco e a gente começa a sair dessa piscininha de cocô. Então, quando a gente fala, né, que a gente casa com a ideia, né, e não querendo, no nosso inconsciente, há essa ideia do amor perfeito, do amor eterno, de unidos para sempre. Aí, puxa, uniu para sempre. E aí vem a ideia, né, do simbiótico. Uniu para sempre. Pronto, grudou. Onde eu vou, ele tem que ir. Onde ele vai, eu tenho que ir. Eu gosto de uma coisa que ele tem que gostar. Ele gosta de uma coisa que tem que gostar. E a gente perde a nossa individualidade. E quando a gente faz isso, a gente perde o tesão, perde o desejo. Tanto ele para conosco, como nós também perdemos. Por quê? Porque a gente perde a nossa identidade. A gente perde algo de nós, né? E a Cláudia está falando assim, muitas vezes a mulher abandona a si própria nessa jornada de casal. Se torna um só. Isso é exatamente o que eu estou falando, Cláudia. Exatamente isso, né? Essa simbiose aí, né, que faz a gente ser infeliz, né? Não só as buscas que a gente está direcionando, mas a nossa própria simbiose. E tem pessoas, gente, que está numa simbiose tão grande, que embora entenda, porque aqui é um conhecimento, né? Mas a gente precisa fazer esse processo. E às vezes, fazer esse processo sozinha, a gente não consegue, não. Às vezes a gente precisa, né, de alguém que põe um holofote para a gente conseguir olhar. É onde nós vamos buscando os processos aí, os processos que a gente se permite entrar e estar presente para que a gente possa, lá dentro, mexer com coisas que às vezes é tão dolorosa, né? E que realmente a gente precisa ser pega na mão, que realmente a gente precisa ser acarinhada, cuidada, né? Porque cada coisa que a gente vai tirando dói muito e a dor pode ser às vezes insuportável. Então, ter esse entendimento já é um passo muito grande. Agora, vivenciar esse entendimento que é importante.
né? E aí a Mari está falando, isso que você falou, evoluir para a dependência emocional? Sim, essa simbiose, né, que a gente tem, que quando casa nós somos um, tá? É o que faz a gente sofrer. Mas a dependência emocional, Mari, ela desemboca na relação com o parceiro, mas ela não nasce na relação com o parceiro. Ela nasce no relacionamento primário de pai e mãe. Então a gente não fecha, não vive uma relação de pai e mãe sustentável, forte, né? Para que a gente possa ir para o casamento mais inteira. Porque a felicidade, ela é uma busca constante, né? E a gente teria que ter uma live só para falar de felicidade, né? Do que está daí na concepção de felicidade, né? Então, quando a gente está nessa relação simbiótica, é onde você não sabe quem é você e quem é o outro. E descolar isso dói muito. Descolar isso dói muito. E não pode ser feito abruptamente. Tem que ser parado, pensado, olhado, analisado, para ir descolando parte a parte, né? Porque é igual irmãs siamesas, né? Tá ali grudadinho, você não pode cortar de qualquer jeito. Você tem que saber o quem é do quê, de quem é, né? De quem é a emoção, de quem é essa situação, de quem é essa tristeza. Porque sistemicamente, às vezes, a gente está com uma tristeza que não nos pertence. É uma tristeza que a gente pegou lá do papai e da mamãe, que está dentro do nosso coração, e a gente tenta viver essa tristeza porque é insuportável ver o sofrimento do pai e da mãe, né? Não dá para sustentar ver o sofrimento deles. E por amor a eles, um amor distorcido, a gente vive essa dor e a gente sofre por eles, né? A gente acaba trazendo essa dor para com a gente. Muitos movimentos sistêmicos que a gente faz, onde a gente tem que devolver a dor para o pai, para a mãe, é um processo lindo e libertador, mas é um processo que dói, né? Eu fiz uma constelação tão bonita e a moça com muita mágoa da mãe quando nasceu o filho, né? E o filho tem uma condição especial. E aí surgiu uma dor muito grande na relação. E ela olhar para essa mãe, né, ver o amor que está contido em tudo isso, né, ver a possibilidade de fazer diferente na vida dela, de ser diferente das mulheres do sistema dela, dói muito, né? Porque a gente tem todo um processo de vivenciar isso e um processo de respeitar, né, a nós e a todos que vieram antes. Então, no casal também. Então, muitas coisas que vocês estão vivendo no relacionamento de vocês, dá para mudar sim, dá para fazer diferente. Às vezes não precisa romper a relação, precisa de um tempo para ter esse processo e entendimento. E aí que vem a coisa, porque quando a gente já não é simbiótico, né? Quando a gente é único, eu vou cuidar da minha jornada para ser feliz. E ele vai cuidar da jornada dele para ser feliz. E quando eu cuido da minha jornada, o que fica na relação? Fica a minha construção e todo o meu processo de felicidade que eu vivencio comigo mesmo. E aí eu vou para a relação feliz. E quando eu vou para a relação feliz, é que vem essa mágica gostosa de fazer o outro se sentir bem.
Muitas vezes seu marido não consegue olhar para você porque você não faz sentir bem. Você está tão carregada de tantas emoções, sentimentos, mágoas, tristeza, rancor, de uma vida toda, de uma infância, mágoas de seus pais, mágoas de seus irmãos, mágoas da sua história, de tudo que você vivenciou, né? Que você vai para ele, como você vai ter uma energia, né, de tanto prazer e ser aquela pessoa gostosa de estar junto. É onde o outro naturalmente repele. E aí vocês podem, novamente, vou estar falando em todas as lives isso, porque tem gente aqui que não está acostumada a me ouvir. Mas que fala assim, Sil, mas é tudo eu, só a mulher, só a mulher. Não, gente, esse processo é vivenciado pelos dois. Tudo que eu estou falando para você, se você quiser, chama seu marido para ouvir também. E aí vocês lembrem de dizer para eles, ó, onde ela falou ela, é ele, tá? Onde é a esposa, é o marido. Inverte, só tira a ordem aí do sexo, né? Mas para que a gente possa ter esse entendimento. É que vocês são o meu público, eu lido com vocês, embora eu lido também com a mentoria, não só de vocês mulheres, porque quem gosta, quem quer se aprofundar em si mesmo, quem quer esse apoio, esse direcionamento, vem por uma possibilidade da mentoria, né? Da mentoria nossa de mulheres. Agora, existe a mentoria de casal também, né? Que é onde o casal olha juntos. Mas muito da minha experiência, e é gritante isso, quando a mulher faz esse processo, naturalmente o homem vem para o processo também. Né? É muito legal isso. Ou quando o homem vem para esse processo, ele consegue trazer a mulher. Né? É sempre quando dá o passo a essa direção da felicidade, né? Desse entendimento que o caminho da felicidade é solitário e que o que a gente leva para o relacionamento são momentos e são condições, são estruturas de sim, fazer o outro se sentir bem. Então, se eu vou criticando o meu parceiro, eu estou fazendo o outro se sentir bem? Mas aí vocês vão falar, me critica, ele me desqualifica, né? E aí existe um jeito de falar diferente. A Cláudia tá falando assim, que interessante essa mentoria, Sil. Como funciona? Então, a mentoria é um grupo, Cláudia, de mulheres, né? São mulheres que desejam se aprofundar em si mesmas, que desejam se aprofundar nessa jornada para se sentir saudável, para estar saudável, né? Para se sentir bem, para se sentir apaixonante, e apaixonante de si mesmo em primeiro lugar, né? Entendendo como está nessa simbiose, por que não consegue, por que está sofrendo por uma traição, por que está sofrendo na relação, por que está sofrendo por rejeição. Então, todos esses questionamentos que nós mulheres temos, né, em detrimento à nossa relação, é quando a gente para olhar. Então, a gente para pôr as coisas no lugar. Eu costumo dizer que é como você mudou, tá? Você mudou de casa. Então, você está lá. Tem vários jeitos de você fazer a mudança. Então, você quer melhorar, você quer mudar de casa, você quer melhorar a sua relação, né? E aí, como que eu faço isso? Geralmente, tem pessoas que são organizadas nas suas mudanças. Pega cada parte, põe lá, põe o nominho do que é, mudou, pegou as caixas, deixou o que é da cozinha na cozinha, o que é da sala na sala, o que é do quarto no quarto, né? Começa por parte, primeiro organiza a sala ou o quarto, mas geralmente, quando a gente vai querer uma mudança na vida da gente, e isso ocorre lá pelos
40 anos, 50, né, que é a idade aí dos 40, da idade da loba, que a gente entra nesse processo de pensar mesmo, né? O que eu estou fazendo da minha vida? É essa vida que eu quero? Por que eu estou emaranhada em um monte de coisa? Que é onde começam os questionamentos, é onde a gente começa a fazer as mudanças, né? Só que a gente não faz essa mudança de uma maneira sábia. A gente faz a mudança de uma maneira tempestiva, catando tudo, querendo mudar de casa, que é de marido, né, às vezes. Então, querendo mudar de casa, querendo fazer, e aí a gente se atordoa, gasta uma energia imensa para fazer coisas que poderiam ser tão simples para fazer, né? Então, a mentoria, ela vem ajudar aí, né? Ajudar aí neste processo que você quer colocar a sua casa interna no lugar, você quer mudar. Porque dos 40 aos 45 anos é uma faixa que nós temos que mudar. A gente tem que deixar identidades para trás. A gente tem que deixar estruturas que a gente vem carregando desde lá, da nossa infância, da nossa adolescência. A gente vem carregando essas estruturas, né? E é um momento em que a gente tem, é muito crucial. Então, a gente tem aí, em 9 anos, momentos fortes e passagens da vida da gente muito forte, né? Então, quando a gente está aí com 40, com 45, 50 anos, que precisa fazer essa mudança, é quando a gente começa o embate muito grande com o parceiro. E isso que eu alerto para vocês, tem a ver com vocês e tem a ver com o parceiro também. Mas neste momento tem a ver muito com essa dor toda que você vivencia dentro de você, com essa dor toda do que você está fazendo com a sua vida, ou o que você fez com a sua vida até agora. Quais são os sonhos e desejos que você deixou no meio do caminho? Que pensando que iria entrar na carruagem linda, maravilhosa do casamento, que você ia entrar, ia chegar no seu castelo, linda, maravilhosa, estaria tudo lá, né? A sua felicidade estaria lá. O viver feliz para sempre, o amor eterno, né? A ilusão disso tudo que a gente falou, e quem está entrando agora, assiste desde o comecinho, vai lá, depois volta, que essa live é muito importante para nós mulheres, abre uma visão muito grande aí, tá? É que a gente vai trazendo as nossas questões e que a gente tem que parar e olhar. E uma coisa, né, voltando aqui, Cláudia, que você perguntou sobre a mentoria, tá? Mulheres crescem com mulheres. Por isso que quando a gente se integra e pode falar das nossas dores e ver os sentimentos e ver que outras mulheres também vivenciam a mesma coisa e que ao olhar como o outro elabora, automaticamente eu também elaboro a minha dor, né? Hoje a gente teve aí um processo na mentoria em que uma foi colocando todas as questões e ela estava, e eu sigo vocês, né? E ela teve uma situação de manhã e com o marido, com o filho, e ela trouxe a problemática dela. Como seria você ter em tempo real, né, alguém que pudesse pôr uma lupa para você se encontrar em meio do turbilhão que você está vivendo? Porque é difícil a gente ver o parceiro, às vezes, fazendo a mala e saindo de casa. É difícil você ver o seu filho brigando com o pai, ou a filha brigando com o pai, te defendendo, né? É difícil você viver numa família que tem a gritaria, que tem uma série de desqualificação. Então, tem momentos, tá, que não dá para fazer realmente esse processo sozinho, né? Que você precisa de respirar, você precisa ser acolhida. Afinal de contas, é algo que te dá medo. Dá medo ficar sozinha. Dá medo jogar tudo para o alto.
Dá medo não se reconhecer mais. Dá medo descobrir que você investiu uma vida toda numa relação que não te trouxe nada de tão coeso na sua vida, mas que você estava lá numa relação tão simbiótica que você acreditava que isso era o certo, que estava tudo certo, e no fundo não estava, né? E quando você começa a ter consciência, você fala, e agora, como é que eu desgrudo disso? E o outro, como é que fica nisso? Nossa, mas se eu desgrudar dele, ele vai muito mais para a bebida. Se eu desgrudar dele, ele vai sofrer muito. Ele mesmo fala, né? Tem muitos homens que fazem a chantagem emocional, que se você me largar, eu dou cabo da minha vida, né? Algumas coisas assim, né? Quer dizer, a gente tem N arranjos aí, mas arranjos que têm uma linha igual, né? Por isso que quando a gente olha e faz o recorte junto com as mentorandas, todas crescem, porque todas pegam carona. Pega carona num ponto, se identifica no outro, saca e se atina para coisas que não tinha se apercebido. Por isso que eu falo para vocês, gente, compartilha a live, comenta nessa live, assistiu, depois o que ficou forte para mim? Puxa, ficou forte essa fala, Silvana. E coloca essa fala aqui no grupo, porque a gente é uma egrégora, tá? Nós somos uma egrégora de mulheres que a gente está nesse caminho, nessa jornada individual, né? Não é uma jornada dois, a gente fala do casamento, mas é uma jornada individual, tá? E que tem coisas que a gente tem insights. E quando a gente tem insights, o outro passou por isso, mas não se atentou. E quando vocês escrevem, fica muito legal, porque o outro fala assim, nossa, ela falou isso? Então, tira uma frase minha, tá? Que ficou forte, uma fala que ficou forte, uma fala que significativa, e coloca. Porque quando você escreve, tá? Essa coisa da linguagem, ela é bárbara, né? Por isso eu não deixo as minhas mentorandas gravarem áudio no nosso grupo privado. Eu falo para elas, olha, escreve. Por quê? Porque o falar, você fala e sua mente está te manipulando. Escrever, você precisa de uma atenção maior. Você precisa de uma articulação maior, né? E é aí que depois você pode ler o que você escreveu com outro olhar, né? Elas estão na terceira aula e se elas olharem o que elas escreveram lá na primeira ou no grupo que a gente tem do WhatsApp livre, que se vocês quiserem podem entrar no grupo do WhatsApp, tá? Que é bem bacana, a gente conversa bastante no grupo. Agora as meninas estão quietinhas, até preciso puxar a orelha delas, mas ali eu sempre posto uma frase, um pensamento, e quem quiser tem a liberdade de comentar. Então é isso, quando a gente faz, né, essa questão de não dependência mais do relacionamento, quando a gente observa essa nossa individualidade e vê que eu vou dar conta da minha jornada de felicidade e que o meu parceiro também vai dar conta da felicidade, da jornada da felicidade dele, tá? É onde eu vou propor momentos saudáveis no meu relacionamento. Eu só vou levar momentos saudáveis, porque tudo que é de mágoa e tristeza, chateação, eu tenho que resolver comigo mesma. Eu tenho que vir para a minha jornada interna e fazer o meu trajeto de ser feliz. Então, muitas me perguntam, Sil, eu caso? Sil, eu divorcio? Sil, o que eu faço? Né? Então, essa jornada é solitária. Não importa a decisão, importa o passo que você está dando. Né? O passo, como você está caminhando. Para onde você quer chegar com você mesmo. Se você sabe disso, se você sabe o seu passo, o seu trajeto, vai ficando muito mais fácil, né? E isso tem que ter uma parada. E na nossa idade, mulheres,
é uma parada mesmo, é uma parada de falar assim, agora eu vou projetar a minha vida toda daqui até quando Deus me levar, porque é isso que vai me dar um processo muito lindo para eu envelhecer saudável, para eu ser uma mulher com realizações, né? Quantas mulheres se descobrem nesse processo, voltam a estudar, trabalham, né? Quantas mulheres se permitem ir viajar, se permitem fazer coisas que gostam, se recuperam, né, de doenças e de situações. Então, o que a gente está falando aqui é muito mais profundo do que eu dar diquinhas de como você pode fazer seu marido, né? E eu vejo muito conteúdo na internet e eu fico assim, gente, até quando a gente vai ficar nessa superficialidade da vida? Por que a gente não pode ir mais profundo na relação, né? E o relacionamento é um relacionamento profundo com você mesmo. É um relacionamento íntimo com você mesma. É um relacionamento verdadeiro, de compaixão. É um relacionamento com você mesma de respeito. É um relacionamento com você mesma de contribuição. Aí você pode sim, viver tudo isso, esteja com quem estiver, ou esteja sozinho, esteja com a sua família, esteja com seus filhos, esteja onde você estiver, né? Em qualquer lugar que você esteja, você consegue viver isso, tá? E aí você não vai mais com o seu corpo vazio para a relação. Você vai com o seu corpo, com a sua alma um pouco mais preenchida. Mas se você está com o seu corpo vazio, com a sua alma vazia, e já está num relacionamento, tá? Tem como sim mudar toda essa história. E a partir do que é com você, tudo muda ao seu redor, tá? Tem sempre aí pessoinhas lindas que me dão depoimento nas lives e falam assim, olha, eu fiz tal coisa, eu mudei tal coisa em mim, já está dando resultado, olha, eu fiz tal coisa na minha relação e realmente isso surtiu um efeito muito grande. E surte mesmo, tá? Tem coisas que são lindas de a gente fazer e que você pode sair dessa live tendo resultado no seu relacionamento agora, já, né? Mas vão ter coisas que talvez sejam mais difíceis para vocês, tá? Então acolham isso também, né? Não tenham vergonha de pedir ajuda, tá? Porque tem coisas que nós precisamos de ajuda, eu também, né? Nem tudo eu consigo resolver. Tem horas que eu mesma desejo que alguém esteja comigo, caminhando comigo, né? Porque tem momentos na nossa jornada que é tão bom a gente caminhar juntos, né? É tão bom fazer juntos determinadas coisas, não é verdade? Então, vamos lá, vamos juntas, mulheres juntas, unidas, né? Muito gostoso, tá? E porque tem uma fala, né, muito interessante, que é assim, cada qual com a sua felicidade privada, é sua felicidade, é só sua, tá? Pessoal, tá? E separada da felicidade dele, separada da felicidade do outro. E a gente, nisso, só o entendimento dessa frase, a gente poderia estar aqui se aprofundando muito, porque neste processo é deixar pai e mãe, que a gente fala tanto de tomar pai e mãe para nós, nesse processo é de se tornar adulta, a gente fala tanto nas lives de ser a mulher adulta, porque hoje, se você olhar, talvez você é uma criança na sua relação, né? Você não se tornou adulta, então tem a sua jornada, bora lá, não tenha medo não, encara, porque é muito rápido, é um processo que você começa e vai, é um processo que você não para mais e pega gosto, né?
porque você vê o resultado ali na sua vida. E isso influencia na sua vida íntima, na sua vida financeira, na sua vida cultural, na sua vida intelectual, em todos os sentidos. Não é só do relacionamento, não. Tem muito mais coisas envolvidas aí para você crescer, para você absorver e receber, sabe? Receber mesmo da natureza, receber do universo com toda a alegria que você pode ter, tá? Então, a gente não vai mais para o outro com o nosso corpo vazio, com a nossa alma, com a nossa mente, né? Porque quando a gente faz isso, é desastroso. E se seu casamento está desastroso, você está vazia em algum ponto aí em você. E vamos ter que olhar para isso, né? Adoecer é necessário, doloroso, mas libertador. Adultecer. Sim, né, Cláudia? É isso mesmo. Adultecer. Olha só o tema, né? A palavra, que interessante. Adultecer. Gostei, hein? É necessário, doloroso, mas libertador. Com certeza. Olha que frase linda da Cláudia aí para a gente fechar a nossa live de hoje. E fica aí o convite, né? Convite muito de um estudo, de um aprofundamento. Olha, logo, logo, eu vou estar aí liberando o link para as inscrições. A gente vai ter de novo uma nova jornada bem legal, tá? Uma jornada bem gostosa, de muito conhecimento, muitas aulas, muitas lives. Então, sugiram temas também, tá? Tragam aí o que vocês desejam saber, tragam as dúvidas, né? Não se sintam sozinhas, não. Mulheres crescem com mulheres. Mulheres têm a sua inteireza que só a gente percebe, né? Muitas vezes os homens não têm essa naturalidade, não, tá? A Marina tá aqui. E eu achando que já era adulta. Marina, não é? Né? Mas você está adultecendo aí de uma forma muito linda, viu? Estou muito orgulhosa de você, e você sabe muito bem disso, né? E é assim mesmo. Quando a gente acha que a gente é mulherão, que a gente é adulta, que a gente é linda, que a gente é isso, e que a gente tem que ser poderosa, né? Aquela coisa. Porque, gente, mulher poderosa, power, é uma mulher masculina, tá? Só para vocês sacarem aí a ideia e cuidado para cair nisso, tá? Mulher power aí é masculina, então fiquem atentas a isso, tá? E a gente vai mesmo como criança, tá bom? Isso faz parte. Um grande beijo para vocês e, ó, compartilhe essa live, dê a contribuição de vocês, fazendo isso chegar em outros coraçõezinhos que vocês sabem que, puxa, são palavras muito carinhosas que a gente traz aí, muito importante. Então não deixa essa live sem pelo menos uma pessoa vocês presentearem, tá? Através de uma boa energia nossa aí, porque tem energia de todas vocês, tá bom? Fiquem com Deus e a gente vai indo, ó. Todos os dias tem sempre um vídeo novo. Acompanhem as páginas curtas. Marca lá para vocês olharem sempre. Se for nos 3 pontinhos aqui do Instagram, vocês conseguem configurar para receber todas as informações, tá? No Facebook também curta a página, porque assim que eu posto aparece para vocês, se já ficam antenadas nos conteúdos aí, tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.